Falar sobre apraxia, por quê? Eu postei muita coisa do Aquiles esses dias, né? Nós estivemos de férias, então vocês viram um videozinho do Aquiles falando, e nesses vídeos eu expliquei que o Aquiles, ele tem uma apraxia severa. E aí eu recebi no direct muitas perguntas sobre apraxia, muita gente perguntando: Dani, o que é apraxia? Será que meu filho tem apraxia? Meu filho não fala? Será que isso é apraxia? Aí eu, pra facilitar, eu falei assim, eu vou fazer uma live sobre isso. Primeira coisa, o meu disclaimer aqui, eu não sou fono, eu sou engenheira, só que eu sou uma estudiosa da área, eu gosto muito de estudar a área de fono. Eu não vou falar pra vocês sobre como você vai pegar, por exemplo, a técnica, blá blá blá, como é que é. Não, porque não é minha área, não é minha competência. Eu vou explicar aqui pra vocês os fundamentos da apraxia, o que significa, tudo com base aqui no livro da Margaret Fish e com base em outros estudos também que eu vou trazer para vocês. Vou explicar o significado, né? Vou explicar também para vocês sobre quais são as intervenções mais usuais. Vou explicar para vocês sobre o meu caso, a minha casuística, né? Explicar para vocês a minha experiência na área. Então, vamos lá começar com o conceito de apraxia. Gente, primeira coisa é o seguinte. Durante muitos anos, existia um conjunto de características que eles foram mudando de nome o tempo todo, não conseguia agrupar muito bem. Por quê? Existem várias questões, vários distúrbios fonológicos, e cada um tem sua característica. E a apraxia foi uma que eles não conseguiam separar muito bem. Exatamente como a Dianara trouxe aqui, a apraxia é muito desconhecida, a gente ainda não compreende. E a gente ainda não compreende muito bem a interface dela com os outros transtornos de neurodesenvolvimento. Então, esse nome, como apraxia de fala, ela é relativamente recente. Se eu bem me lembro, de 2007, a Associação Americana de Fala, eles se reuniram e falaram, olha, o nome disso é apraxia e a gente vai trabalhar. Então, carece ainda pesquisa sobre isso. Quando eu for explicar para vocês, ponto a ponto, o que a gente tem de conceito sobre apraxia, vocês vão ver que existe uma interface muito grande entre os conceitos que a gente tem dos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, existe essa interface. Então, vamos lá pelo conceito que a Margaret Fish, ela traz no livro dela. Eu vou ler ponto a ponto para vocês e eu vou explicando, tá bom? Para ficar fácil. Então, a gente começa aqui, que ela fala assim, que ela cita a Asha, né, 2007. A apraxia de fala da infância, para explicar para vocês porque existe outro tipo de apraxia. A gente tá falando sobre aquela apraxia que aparece logo que a criança começa a ter a intenção de falar. Ela tem uma intenção comunicativa e aí começa a aparecer o que eu vou falar aqui, os critérios, né? Vamos ver aqui. Antigamente chamada de disartrofonia, sim. Aí o que acontece? A apraxia de fala na infância é um distúrbio neurológico de fala infantil pediátrico, no qual a precisão e a consistência dos movimentos da fala estão prejudicados na ausência de déficits neuromusculares, por exemplo, reflexos anormais ou tônus anormal. Então, quando a gente vai entender aqui essa questão de ser um distúrbio neurológico, eu vou indo ponto a ponto para vocês. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o autismo, o TDAH, também são questões neurológicas, então de neurodesenvolvimento. Não diferente, a apraxia também é uma condição relacionada ao neurodesenvolvimento. Então a gente tem uma interface em relação a isso, mas como eu falei para vocês, ainda carece muita pesquisa e ainda carece também diagnósticos mais precisos sobre a apraxia. Então, outra questão também,
Para se diagnosticar apraxia, tem que ter intenção comunicativa. E isso dificulta um pouco mais, né? Então vamos prosseguir aqui. A AF, que é essa abreviação da apraxia de fala da infância, pode ocorrer como resultado de transtornos neurológicos conhecidos, em associação com transtornos neurocomportamentais complexos, de origem conhecida ou desconhecida, ou como um distúrbio de fala neurogênico idiopático. Então vamos aqui entender o que ele quer dizer aqui nesse ponto. Nesse ponto, ele fala que ele pode ter uma correlação com outros transtornos. Então, entre esses outros transtornos, por exemplo, o autismo, o TDAH, um transtorno motor, então, uma deficiência intelectual, então a gente pode ter essa interface. Uma coisa interessantíssima que ele traz é que ele é um distúrbio de fala neurogênico idiopático. Então, a gente não consegue conhecer a causa, não tem nem por que hoje em dia a gente compreende essa interface genética dos transtornos de neurodesenvolvimento. Mas a gente não consegue rastrear de falar, olha, é nesse pontozinho do cérebro, não, é porque tá faltando esse neurotransmissor, a gente ainda não compreende tão bem. Então, tem essa causa desconhecida. Então, tem toda uma questão envolvida. Legal, gente. Compreendemos essa parte. Vamos seguir aqui com o conceito. A dificuldade central no planejamento e ou na programação espaço-temporal dos parâmetros de sequência de movimentos resulta em erros na produção dos sons da fala e na prosódia. Então, vamos lá compreender. Eu posso falar, por exemplo, digamos que eu tenha apraxia de fala e eu quero batata. Eu vou falar topeta, bateta, tobata. Eu posso variar várias vezes. E da mesma forma que minha prosódia pode variar. Eu posso falar muito rápido, eu posso falar muito devagar. Então, essa prosódia, ela é modificada na apraxia de fala. Então, você vai ter na apraxia de fala várias pessoas que vão ter uma fala diferenciada, uma precisão diferenciada, variando mais ou variando menos, esse sequenciamento e a precisão nesses fonemas. Então, gente, eu quero que a gente tenha uma compreensão de como é que a gente fala. Mas para isso eu quero dar um passo atrás para vocês. Existe uma correlação muito grande entre indivíduos que têm apraxia de fala na infância e tenha transtornos motores, então o que a gente conhece como a dispraxia global. Porque na parte existe uma... Aí todo mundo, ai, como assim? Quem é terapeuta ocupacional está muito acostumado com o termo dispraxia. A apraxia para eles chega a ser uma coisa até meio bizarra. Como assim a pessoa é apraxo? Porque quando a gente fala em a gente remove, porque não tem. Mas a criança tá falando. Então teve toda uma questão de tradução relacionada, de significado. Então existe essa discussão entre o pessoal que é da físio, da terapia ocupacional, e quando a pessoa tem a apraxia. Até o momento, ecolalia para crianças... Não estou falando de ecolalia. Estou falando de apraxia, gente. Ecolalia, depois a gente fala. Tem a Tamires, que é especialista na área. Mas nessa live eu vou falar com vocês sobre apraxia de fala. Então, o que acontece? Quem quiser mandar pergunta, por favor, mande aqui na caixinha. Então, quem é da área motora está acostumado com o termo dispraxia. Se você tem uma criança que tem uma dispraxia, quanto mais severa for essa dispraxia motora, tem que levantar uma luzinha, porque tem uma alta correlação de quando ela for desenvolver a fala, que ela tem uma apraxia. Outra questão também que a gente tem que levar em conta é que a área primária motora, né, dessa parte global, ela é muito próxima da área da fala. Então, na nossa cabecinha, elas são áreas muito pertinho uma da outra. Então, por isso que trabalhar a parte motora global
é extremamente importante. E quando a gente está trabalhando a dispraxia em várias áreas, aqui é a Ana Clara que é TO, por isso dizemos dispraxia, perfeita colocação. Obrigada, Ana Clara. A Ana Clara, que ela é TO aqui, por exemplo, se a gente, isso daí a gente já trabalhou muito com aqueles, o terapeuta ocupacional, eu acho que assim, você pega um terapeuta ocupacional com um fisioterapeuta, com um psicomotricista, se pudesse colocar numa sala e trazer uma reunião, todos eles, pra gente fazer uma intervenção com a fono, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista para trazer a parte lúdica, e às vezes a gente pode colocar a mesma pessoa relacionada a isso, o fisioterapeuta, pega um analista do comportamento e a gente reúne para fazer uma intervenção global ali, é um caminho que seria o ideal, seria um bom caminho para a gente trabalhar a apraxia, porque ela tá toda correlacionada. Ok. Como é a questão quando a gente vai olhar os parâmetros de movimento para relacionar a apraxia? Então vamos lá. Quando a gente vai observar uma criança com apraxia, nós temos que olhar, primeira coisa, o contexto onde ela vive. Então, qual é o contexto que ela vive, o que ela pede, o que ela precisa, como é que é o repertório de comunicação desses familiares para pedir as coisas, para falar as coisas. Então, a gente vê o repertório da família, o repertório não só da família, mas do ambiente dela, na escola e tudo, das pessoas que convivem, quais são as palavras mais usuais do que ela vai pedir, do que ela precisa. Nós vamos olhar aqui essa parte motora global dela. Então a gente vai estar trabalhando essa parte motora, como é que tá a posição dela, core, abdômen, postura, como tá o desempenho visual dela, como é o repertório de imitação motora global e motora facial, qual é a precisão desses movimentos que ela tem, como é que é a questão de respiração, como é vedamento labial, como ela tá com essa questão do vedamento labial, se tá de forma correta, se ela consegue fechar e articular bem essa boquinha, imitar o posicionamento da língua com precisão igual ao nosso. Então a gente vai estar olhando toda essa questão para a gente selecionar essas palavras e compreender como é que é essa transição da musculatura dela quando ela está desempenhando essa questão da imitação. Nós vamos ver a questão da direção desses movimentos articulatórios, nós vamos ver a distância desse músculo. Então assim, eu quero que ela fale, olha, eu vou falar bala, bola, bala, bola. Olha a diferença da posição da minha boca, da minha língua. Eu vou dar um exemplo do Aquiles. O Aquiles, ele consegue falar biju, mas ele não consegue falar tapioca. Ele não consegue. Então, o que nós fizemos de adaptação aqui em casa? Biju é tapioca. Então, mas na minha cidade não é, mas em Brasília é, gente. Em Brasília, se eu chamo de biju, qualquer pessoa entende que a gente está falando sobre tapioca. Então, todo o contexto, nós vimos que ele consegue fazer essa transição, ele consegue fazer o biju, ele consegue fazer. E aí, nós vamos estar trabalhando, entendendo como ele faz essa transição motora global, como ele está trabalhando essa imitação global, dinâmica, dos membros superiores, membros inferiores, do rosto, dos músculos da face, com a questão de como ele consegue fazer isso com sons também, essa transição. Então, quando a gente está trabalhando essas duas questões juntas, nós conseguimos compreender como o cérebro dessa criança funciona melhor. Por quê, gente? Se a gente está trabalhando um passo atrás, que são, entre aspas, atrás, entre aspas mesmo, se a gente está trabalhando esses pré-requisitos motores de imitação global e tudo, e essa criança ela não consegue fazer esse sequenciamento motor global de forma adequada, ela falha na memória de trabalho, ela falha na precisão dos motores, por exemplo, você fala, faça isso, ela faz isso, ela tem uma variação muito grande nesses movimentos.
existe uma alta probabilidade na hora da transição motora da boquinha também ser assim. Por isso que nós temos que compreender toda essa questão. Gente, eu peço para vocês usarem a caixinha de perguntas, porque é muito difícil de eu voltar nas perguntas, então tentem usar a caixinha de perguntas, tá? Tá, então nós fomos aqui para esse primeiro conceito que eu trouxe para vocês. A Margaret Fish, ela brilhantemente no livro dela, ela traz, que eu tô referenciando muita coisa nesse livro de como tratar a apraxia de fala, né, da infância. Ela traz quais são os tópicos essenciais na hora de a gente começar uma intervenção para apraxia de fala. E quais são, né? Quais são as bases do tratamento de uma apraxia de fala? Ela traz aqui, que é o sequenciamento de fonemas. Então, a gente tem que selecionar esses fonemas e trabalhar esse sequenciamento. Nós temos que ter uma prática repetitiva, e eu já vou explicar tudo para vocês. Intensidade do tratamento. Nós temos que saber selecionar essas emissões-alvo e temos que ter as pistas multissensoriais e feedback. Eu vou falar uma coisa por vez para vocês, tá, gente? Quando a gente tá falando aqui sobre esse primeiro tópico, que é o sequenciamento de fonemas, foi o que eu acabei de falar para vocês. Nós vamos, primeiro dever de casa é olhar o que essa criança tem. Porque muitas vezes a pessoa quer inventar coisa, porque ela tem que falar água, mas ela não tem isso no repertório. Ela tem que falar banana dessa forma, porque ela tem que falar da forma correta desde o início. Não, primeira coisa, primeiro dever de casa que você tem, ela tá com intenção comunicativa para pedir alguma coisa. Ou, vamos lá, voltar um passo atrás. Vamos fazer o levantamento dos fonemas que ela já pronuncia. Mas meu filho só faz ecolalia, Dani. Meu filho só faz vocal play. Ele fica ele só faz esses sons. Ótimo! Ele tem repertório. E como é que é a transição desses sons? Que é o mais importante. Então você vai passar, você como profissional, como mãe, como pai, como analista do comportamento, como o que for, você vai analisar essa transição. Você vai pegar um papelzinho e vai ali olhar qual é a frequência que faz, como é que é essa transição entre esses sons. Então ele fala da-di, 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 da-di. Ele repete muitas vezes, mas ele faz da-di, da-di. Olha aqui, ele tem esse repertório, ele sabe fazer essa transição. Então o que vocês vão fazer é anotar, porque isso aqui é um potencial para a gente conseguir usar isso daí e colocar um significado relacionado a essa transição. E trabalhando, porque se ele persiste nessa transição, isso é ótimo, porque isso é uma grande dificuldade de quem tem apraxia. É justamente ter essa manutenção. Então, nós vamos trabalhar isso. Outra questão também então vocês vão ter que começar a compor entre olhar o que é vogal, o que ele pronuncia de vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante, consoante vogal, consoante vogal. Então a gente vai pegar o que ele tem e começar a olhar isso. No meu site eu tenho uma planilha que é para fono, pra gente ver a rastreabilidade, como é que tá. Então você se cadastra no meu site, baixa essa planilha, faz uma cópia dessa planilha, onde você vai ver como é que tá essa rastreabilidade. Ela é gratuita, basta vocês entrarem no meu site para vocês conseguirem acesso. Então vocês vão olhar essa estrutura de como tá, para entender esse panorama. Então, nesse momento, vocês vão olhar o contexto também que esses sons eles são emitidos. Então a gente vai selecionar esse sequenciamento de fonemas baseado no contexto da família, no contexto escolar, no contexto do repertório desses cuidadores. Então nós temos que levantar isso, tem que ser um trabalho em conjunto, gente. Não tem como ser um trabalho que o terapeuta faz ali e a família fica esperando o terapeuta fazer, porque não dá certo.
as pesquisas, isso daí é uma coisa que as pesquisas têm mostrado muito, é que assim, a apraxia de fala, se não tem treinamento, se não tem, a família não está envolvida, a família não é treinada, na escola também não tem envolvimento, dificilmente vai dar certo. E aí vem a segunda parte que eu preciso falar com vocês, é a prática repetitiva. Rapidinho, tomar uma água. O que acontece na apraxia de fala, gente? A apraxia de fala, ela só dá, ela necessita de muitas repetições. Por quê? Quem é TO aqui, quem é terapeuta ocupacional, quem é fisioterapeuta, quem é fono, me corrija se eu estiver errada ou me ajude aqui nessa argumentação. Motor exige repetição pela natureza de como essa memória ela é formada. Existem memórias, gente, que a gente não precisa de muita repetição. Elas têm um impacto emocional muito na gente. Então, por exemplo, a lembrança das Torres Gêmeas, a lembrança quando a Ayrton Senna morreu, a lembrança, uma lembrança muito legal que você tem na infância. Mas movimento motor exige muita repetição para você ter uma precisão, porque ela exige uma complexidade. O movimento motor existe todo um processo de praxe, né, que é da ideação à execução motora, que ela é complexa. Então, se você pega ali uma pessoa que não existe aprender a nadar simplesmente olhando um livro e falando, eu aprendi a nadar, ou aprender a nadar olhando vídeo no YouTube. Não faça isso, gente. Olhar um vídeo no YouTube e falar, pronto, aprendi a nadar, vou entrar em alto mar. Não, não é isso. Então, existe todo o envolvimento. Por isso que a praxia de fala não é diferente. Falar é motor. Falar exige o controle de muitos músculos. E aí é a questão do princípio de como essa memória é formada. Então exige muita repetição, por isso que a família tem que estar muito envolvida. E aí eu vou dar um tapa naqueles profissionais que falam que, eu sou prompt, eu não posso ensinar os pais. Não, gente, pelo amor de Deus, você não vai ensinar prompt para os pais. Você vai ensinar o que essa criança precisa para que ela pronuncie esses fonemas. É diferente de você falar, eu vou ensinar prompt, porque você foi a criatura que teve que fazer 5 anos de faculdade, fez uma formação em aprendizagem motora da fala, aí você entrou dentro dessa técnica, você tem que ficar fazendo, e você consegue, você tem uma caixa de ferramenta onde você vai lidar com várias situações diferentes. Ali para os pais, você vai estar treinando os pais, os professores, todo mundo, para um caso específico. Então, terapeutas do prompt ou qualquer outra técnica que vocês ensinarem, para com isso. Isso não tá certo. Isso daí tá contra os princípios da própria técnica que vocês aprenderam. Então, vocês vão ensinar ali. Então, aqui, ó, a Vanessa para me ajudar, tem que ir e treinar para as questões que precisa. Por isso que eu gosto muito do DTTC, que é uma técnica que ela é livre, não é fechada, ela não tem, você lê muito, as pesquisas são abertas do DTTC e ela é muito consolidada, e eu vou falar mais adiante para vocês dessa live sobre o DTTC, que é o que eu mais uso no Aquiles, o DTTC. Lógico que cada criança, cada pessoa vai dar certo de uma forma diferente. Legal, então nós temos que repetir. E nós temos que repetir em diversos contextos para que a gente tenha o sucesso da intervenção. Eu notei que eu tenho decorado esse livro, gente. Eu decorei de tanto ler esse livro. Eu tive, em agosto de 2021, eu li esse livro tantas vezes, esse daqui da Margaret Fish, que eu tô passando as páginas aqui e observei que eu decorei ele. De tanto ler, de tanto... eu fiquei muito, porque quando saiu o diagnóstico do Aquiles, eu fiquei tão preocupada, que eu sou fonoaudióloga e concordo plenamente, é um trabalho em equipe com a família, senão não anda. Carla, obrigada. Cadê mais aqui? A Jaque, obrigada. Vanessa, obrigada. Gente, obrigada pelo apoio, porque assim, toda vez que eu falo sobre apraxia,
eu falo sobre que o profissional tem que treinar a família, acaba a live, eu recebo, gente, é uma enxurrada de fonos brigando comigo. Brigando, falando que esse livro aqui, gente, esse livro é uma delícia de ler. Ele é caro, tá? Ele é caro. Eu já falo que ele não é barato, não. Ele custa em torno de R$ 500 esse livro. Mas, assim, é um caro que sai barato no final das contas, porque pensa num livro gostoso de ler. Aqui, ó. Como Tratar a Apraxia de Fala na Infância, da Margaret Fish. É um livro da Abrapraxia e aqui, gente, eu tive a honra, nossa, eu fiquei super honrada de ser co-host no Outspod da Elizabeth Just, que ela que fez essa versão brasileira. Eu até me arrepio só de lembrar, porque a Elizabeth, ela é maravilhosa e foi incrível participar do podcast com ela. Então, se vocês não viram ainda esse podcast com o Outspod, eu vou marcar aqui Outspod. É um episódio que é obrigatório, se vocês querem entender mais. Outspod, apraxia. Elizabeth. Ai, marquei errado. Será que eu consigo? Ah, essa daqui, ó. Essa daqui. Gente, ela é uma das referências no Brasil na parte de apraxia de fala. É um encanto. Então, se vocês ainda não assistiram esse podcast lá, que eu tô como co-host, nossa, vocês precisam assistir. Vocês precisam assistir. Ok. Outra questão, eu falei sobre a questão de repetição. Mas a gente também tem a questão que a repetição tá ligada à intensidade. Então, por isso que trabalhar com a apraxia de fala tem que ser relacionado ao contexto de vida dessa criança. Não tem como ser na sessão que o terapeuta ele vai fazer. Na sessão, ele vai fazer uma rastreabilidade, uma sondagem, vai saber modelar melhor esses pais, vai saber modelar melhor esses professores. Mas, gente, assim, o terapeuta, ele faz ele é o maestro. Ele é o maestro do processo. Ele tá ali orquestrando toda a intervenção. Por isso que, assim, a apraxia de fala, grande parte dela é treino. Então, um profissional, se ele quer ser um excelente profissional, uma das coisas que eu recomendo para qualquer profissional que vai trabalhar na área de apraxia, saber 3 letrinhas. ACT, terapia de aceitação e compromisso. Por quê? Ele vai ter que fazer um contrato comportamental com esses pais e trabalhar muito bem com esses pais, com a escola, saber fazer esse envolvimento para que ele consiga trabalhar a apraxia. Então ele vai ter que... é a base. Nossa, a Elizabeth Just eu sou apaixonada por ela. Encantada. Não, e quando ela começa a falar, ai, nossa, eu me arrepiando. Foram assim, teve alguns Outspods que nós fizemos, que eu fui como co-host, foi com ela e com a Meca. Gente, com a Meca também foi uma realização na minha vida, assim. Continuando, gente, nós temos que selecionar as emissões-alvo. Como eu falei, nós temos que selecionar isso baseado na vida desse aprendiz. Então, a gente vai analisar a vida desse aprendiz para a gente poder selecionar. E, por último, vem as pistas multissensoriais e feedback. Aí, os analistas do comportamento, eu falei para vocês que no início da live eu ia levar porrada das fonos, que é normalmente o que acontece quando eu falo sobre apraxia de fala. Só que eu não me contento em levar porrada só das fonos, eu quero levar porrada também dos analistas do comportamento. Porque os analistas do comportamento, eles piram quando a gente fala sobre pistas multissensoriais.
e feedback, porque na análise do comportamento não existe essa terminologia, existe dicas e ajudas. E eu tô cagando pra isso, sendo bem sincera, porque pra mim não importa o nome, importa a gente resolver a questão da criança. Então essa parte de nomenclatura pra gente, pra mim não importa. Se a gente fala sobre pista metacognitiva, que é o que se traz muito na área da fonoaudiologia, tá tudo bem, não tem problema. O importante é a gente compreender e quem estiver intervindo, compreender. Então vamos lá entender o que são as pistas e o que são as dicas. Quando a gente vai falar na análise de comportamento, para quem tem o meu guia de bolso, que ele é gratuito, ele tá lá no meu site, basta vocês entrarem no meu link da bio, tem o passo aqui que eu acho que é o passo 10, não, é o passo 9, é o passo 7, que é de dicas e ajudas, passo 7. Tem uma tabelinha aqui, que é a tabelinha das ajudas. Então, vamos lá seguir essa questão. A gente pode dar ajuda visual, porque a gente está querendo imitação no início, para que ele saiba o movimento motor. Então, a gente fala banana, então ele está olhando como nós estamos. Pode ser através de vídeo, pode ser várias coisas. Auditiva, ouvir o som. Tá ouvindo, banana, tá ouvindo, tá vendo, tá ouvindo. Tátil, então leves toques, então a gente toca, é ba, e aí varia, cada criança vai ser diferente, cada pessoa vai aceitar um grupo de ajudas diferentes, e aí vem a fono, junto com a TO, para conseguir saber dar essas pistas, essas ajudas, né, E aí vem as metacognitivas, tipo fazer barulhinho de chuva, faz o som do X, faz... que mais a gente começa a dar exemplos de sons, ou faz o barulhinho da abelha, enfim, nós vamos explicar e vai depender muito do repertório da criança. Então, por exemplo, com Aquiles, eu tive que associar um movimento. Então, quando eu faço pra ele até que isso daqui não tem sentido, porque ele não entende que isso daqui é da cobra. Mas quando ele vê que eu tô balançando o dedo bem assim rapidinho, ele já entende que é o entende? Então eu me modelei a fazer isso para que ele compreenda esse som. Então, o que a apraxia de fala fala, quando a gente vai trabalhar com a apraxia de fala, né? Quando o fono vai trabalhar e tudo, nós temos que dar o maior número de dicas possíveis. Normalmente, na apraxia de fala, a gente não deixa errar. A gente vai do mais pro menos. Esse daí é o que é normalmente esperado. Por quê? Nós não podemos deixar os erros acontecerem. E nós vamos esvanecendo essas ajudas. E aí o que vem? Qual é a primeira ajuda que a gente tem que esvanecer? Qual é a memória que a gente está querendo formar? Memória motora. Então, a primeira ajuda que normalmente a gente começa a esvanecer é o oral, é a auditiva. Então, a gente começa a esvanecer. Era banana, aí começa a ser ba. Então, normalmente, deixar bem claro isso, porque isso vai variar de criança para criança, pessoa para pessoa. Nós temos uma árvore de decisão para isso, não está aqui nesse livro, deixar claro, isso daí tá conforme os meus estudos, conforme eu fui lendo os artigos. Nem a Margaret Fish não fala sobre isso, tá? Deixar bem claro isso, que na hora que eu tiro informação da consolidação dos meus estudos, eu tenho que separar para que não vire confusão. Eu tenho uma árvore de decisão em relação a isso, que normalmente eu testo e vejo se está sendo adequada. Se não está sendo adequada, a gente reformula o esvanecimento de dicas e ajudas. Como eu quero formar uma memória motora, o primeiro esvanecimento que eu dou é do som. Então eu começo a esvanecer o som. Depois que eu esvaneci o som, eu começo a esvanecer o quê? O visual. Então eu começo a esvanecer, era banana, aí eu banana, que aí eu fui, aí depois eu começo a esvanecer também não só comecei banana, eu continuo banana, eu continuo fazendo,
Ok, fiz o banan. Aí, o próximo é banan. Esvaneci. Ou posso já fazer só o ba. Então eu já tô esvanecendo. Aí eu vou para questões táteis, né? Então se eu tô dando todas as ajudas, eu tô imergindo com todas as ajudas. Ao mesmo tempo eu tô ajudando na boquinha dele, ou eu tô ensinando ele a mexer na própria boquinha para dar as pistas para ele se ajudar, para ele entender o movimento. Então, a ajuda motora, que é justamente tocando, porque a gente está formando memória motora, posicional e fazendo toda essa questão, é a última que costuma esvanecer, que costuma. Então, deixar bem claro isso antes que me enche um saco. Então, basicamente é isso, gente. E aí, nós finalizamos que existem várias técnicas com evidência para apraxia de fala, e eu vou falar brevemente para vocês sobre algumas. Existe o REST. O REST, existe uma crítica muito grande do REST para o autismo. Porque o REST, você vai inventar palavras, você vai inventar fonemas e ir testando fora. Só que o que acontece? Existe crianças que... Isso aconteceu até com uma colega minha, que ela chegou para mim e falou: nossa, Dani, eu tô aqui com um aprendiz... E eu comentei com ela, eu só comentei isso daí, ela é fono, inclusive, aí a gente tava discutindo isso. Ele não aguenta mais eu ficar repetindo as palavras e tudo. Aí eu falei, lembra do REST? Que aí veio o caso. Porque ele já tem um nível cognitivo mais desenvolvido, ele começou a associar que era punitivo a gente repetir as palavras, então ele precisava treinar esses fonemas, então ela começou a inventar palavras para ele não sentir essa punição. Então o REST é bem bacana. Isso daí foi uma dica até da Elizabeth Juste, eu aprendi com ela, com a Elizabeth, tá? Nós temos o NP3, eu não conheço, eu vou ser bem sincera para vocês que eu não domino. Nós temos o prompt, né, que se fala muito do prompt, o prompt é super bacana. E tem o DTTC. O DTTC, você vai estar trabalhando tanto a questão temporal como a questão do volume. Então, por exemplo, você uma hora fala banana, outra vez você fala banana, 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 banana. Então a gente vai variando. E o legal que eu gostei, pelo menos assim, uma prática minha, é de trabalhar o DTTC junto com um circuito motor. Então, começa aquecendo membros inferiores, membros superiores, começa trabalhando ali os movimentos, né? E aí nós passamos para a questão motora facial, sons, e a gente começa a entrar com DTTC. Eu gosto muito desse caminho. A pessoa fala sobre a questão de comunicação aumentativa alternativa sempre, gente, sempre. Inclusive, isso é um dos princípios que quando você tem uma criança com apraxia motora de fala, você entra com comunicação aumentativa alternativa. Qual é o meu conselho em relação a isso, gente? Quando vocês vão entrar com comunicação. Eu, particularmente, não gosto de entrar só com figuras, eu gosto de gestos também. Por quê? Vai ter uma hora, por exemplo, foi até engraçado, eu tava numa ligação, numa videoligação, assim, dentro do carro com uma amiga, e eu tava parada, completamente parada no trânsito, praticamente estacionada, e abriu a câmera e o Aquiles fez sinal pra mim, porque ele não tava conseguindo falar na hora. Ele não estava conseguindo expressar, que às vezes a apraxia começa a pegar, então ele vai e usa sinais, e ele estava usando justamente de sair, porque ele queria sair da cadeirinha. E aí é bom isso, porque ele não conseguiria naquele momento que ele estava sentado na cadeirinha pegar o livrinho e mostrar a figurinha. Então, o conjunto de gestos associado a figuras é muito importante. A gente tem que trazer o máximo de oportunidades, sem contar que a gente trabalhando conjunto de gestos, a gente está trabalhando a parte motora. E fala é motor, então são áreas associadas. Então trabalhar movimentos é muito importante nesse processo. E isso é uma leitura minha. Gente, basicamente isso. Eu vou ver as dúvidas que deixaram aqui nas caixinhas de pergunta. Criança com apraxia de fala pode vir a falar? Ela tem que falar.
necessariamente ela tem que tentar emitir sons com objetivo comunicativo para fechar diagnóstico de fala, ok? Não tem apraxia sem emissão, não tem como fechar diagnóstico, tá, gente? O que pode é uma dispraxia global, alguma coisa assim. Seria interessante comunicação aumentativa alternativa para crianças com apraxia? Não só interessante, como essencial e faz parte de qualquer protocolo. A Luciana Farago, muito bem, eu sempre falo com as famílias, a terapia nunca será suficiente, a maior parte da prática de fala acontece quando a criança vive, brinca, a terapia fonológica é onde a criança vai aprender as habilidades de planejamento motor e é a vida onde ela vai praticá-las, exatamente. É isso mesmo que eu queria trazer aqui para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu peço que, terminando a live, vocês curtam ela e compartilhem para que vocês... A pessoa fez uma pergunta interessante. Onde conseguir livrinho da comunicação alternativa? Se você achar um livrinho de comunicação alternativa, não compra, tá? Ou... só se ele for personalizado para sua criança. Não existe pacotinho de comunicação aumentativa pronto. Isso é um erro, a gente querer entubar as coisas. Comunicação aumentativa alternativa tem que analisar o contexto de vida da família, tem que ser para as necessidades dessa criança. Se você comprar um pacotinho de figurinha genérico, tenha cuidado. O ideal é que seja dentro do contexto, tá? Tenha cuidado, tem que ser personalizado. Eu não falo que não compre, mas tenha cuidado. Tenha muito cuidado nesses pacotinhos que existem de venda. Busque questões que você possa personalizar, porque é o caminho, quando a gente não personaliza, ou individualiza, ou personaliza, se não fizer um ou outro, é o caminho do fracasso, tá? Então é justamente... Vou estar aqui em seu curso em Macapá. Eu vou dar uma palestra, gente, em Macapá. Eu vou para Macapá. Esqueci, eu acho que dia 19 estarei em Macapá. Isso. E eu vou dar um curso também no interior do Paraná, que vai ter uma palestra e um curso no interior do Paraná, em Umuarama. Acho que é assim que pronuncia, gente. Eu tenho muita dificuldade de pronunciar palavras. Eu nem sei como eu consigo falar tanto. Então, assim, gente, aqui a pessoa falando, foi maravilhoso, parabéns. Muito raro alguém não da fono falando sobre AF. Muito, muito difícil porque tem umas fono que são chatas pra caramba, gente. Meu Deus do céu, você fala sobre apraxia de fala, ela já começa, você é engenheira. Gente, a última vez que eu falei sobre apraxia de fala, eu terminei a live, eu recebi um direct de um canal fake. Sabe aqueles canais onde a pessoa, ninguém segue, tinha dois perfis seguindo, e ela seguindo um bando de perfil. Ela, ele, não sei. E aí a pessoa veio falar, você é engenheira, por que você estava falando sobre apraxia? Porque eu simplesmente estudei sobre apraxia e o que eu falei eu posso falar. E aliás, deixar muito claro, gente, eu já trabalhei em comissão de ética. Então, eu trabalhei em hospital, em comissão de ética. Então, eu trabalhei em contato com o Conselho Federal de Fonoaudiologia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Terapia Ocupacional. Então, eu tenho muito, mas muito cuidado com as coisas que eu falo aqui na internet. Mas muito, porque eu sei como as coisas são. Então, se alguém vier me encher o saco, saiba que você vai estar enchendo o saco à toa. Porque tudo que eu estou falando aqui é com muito cuidado e muito zelo com as famílias. Então, assim, não perca tempo com isso, porque você só vai perder saúde em relação a isso. Então, é a primeira coisa que eu deixo bem claro. Tudo que eu falei aqui está contido nesse livro, não tem problema nenhum. Tudo não, só tirando uma parte que eu falei das pesquisas que eu li, tá aqui, acessível para qualquer pessoa. É um livro maravilhoso, não tô ganhando um tostão fazendo propaganda dele, mas é porque é um livro diferencial da área. É um livro que ainda está atualizado, é um livro que é de 2020, que ainda está muito atualizado. Vale a pena, não é barato, como eu falei.
E vamos deixar esse conhecimento mais acessível. Eu tô aqui para isso, gente. Desde que eu abri esse canal, o que eu mais faço é lutar para acessibilidade das informações, e não só para as famílias, porque para as famílias é extremamente importante, mas para os profissionais. Gente, é muito... Aqui, ó, meu bem. Aqui, ó. Como tratar a apraxia de fala na infância. Tira um print, ó. 1, 2, 3... Pronto. Cansei de segurar. Quem tirou print, tirou. Quem não tirou vai ter que, depois que a live ficar salva, vocês voltem aqui e tirem um print. O que eu luto, não é à toa que meu canal é cheio de material gratuito, meu site. Pra quem não conhece meu site, onde você baixa meu guia de bolso, baixa um bando de coisa, eu vou colocar aqui meu site também. Que aí vocês se cadastram lá no meu site. Aqui, ó, esse daqui é o meu site, fixar aqui, vocês tiram um print. É minha luta desde que eu comecei esse canal. É para dar acessibilidade para os pais de informação, para que vocês acessem informações que são difíceis, que são caras. Eu também tenho o meu canal, meus cursos, né? Meus cursos são cursos muito acessíveis, são cursos que tem muito conteúdo. E são muito acessíveis. E em breve, gente, vai ter uma mega surpresa pra vocês. Eu já vou falar. Vai ter um curso meu de PEI. O meu curso gravado de PEI, que é um curso de plano de ensino individualizado, com muito conteúdo. Então, todos os meus cursos, eles têm muito conteúdo com um preço muito acessível. Eu tenho meus cursos, né? Eu tenho um curso de habilidades fundamentais, que é um curso que custa só R$ 74,00. Ele, assim, ele tem muito valor agregado, com um preço, assim, baixíssimo, que é para aquela pessoa, para ela iniciar toda essa questão. Então eu falo desde das bases da análise de comportamento, de avaliação, mas lógico, eu exemplifico tudo com habilidades fundamentais, até você fazer encaminhamento, devolutiva, que é baseada na minha agenda. Eu tenho o curso com o Dr. Tiago Castro, que é um curso voltado para pais, que foi feito com vários profissionais, que é um curso que a gente se aprofunda um pouco mais nessas questões da AB e traz os outros profissionais instrumentalizando, explicando tudo isso. Eu sigo com o meu curso do PEI, que eu tenho um curso de PEI, que é o que eu vou daqui a uma semana, 2 semanas, vocês vão ter acesso, né? Vou estar lançando ele aqui para quem quiser adquirir. É um curso que, assim, é muita coisa, é muita informação, muito material dentro dele. E o meu curso de programas de ensino, que é um curso onde você vai instrumentaliza, operacionaliza toda a intervenção. Então, eu tenho esses cursos. E é isso, a Tamires, ela faz parte do curso Hábias Terapias do Autismo. Para quem estava me perguntando sobre ecolalia, a Fono Tamires, vocês estão olhando aqui no chat, ela é uma referência na área de ecolalia, gente, que é uma grande dificuldade. Eu realmente não... As pessoas me perguntam muito sobre ecolalia, não é minha área de estudo. O que eu aprendi sobre ecolalia foi com a Tamires. Inclusive, assim, eu repito o que ela me passa. Então é isso, gente. No seu curso de PEI terá matérias que falam sobre transtornos? Sim, eu falo de forma branda sobre os transtornos. Só que tem uma coisa, eu sou analista do comportamento. Eu tiro a capa dos transtornos, eu não vou olhar o transtorno, eu vou olhar o comportamento. Para mim, no final das contas, é importante entender de transtorno, mas sobre o viés da análise de comportamento, o importante é ver o comportamento que está causando prejuízo, ou a falta de um comportamento que eu tenho que ensinar. Então, é essa diferença que a gente tem que enxergar. Gente, eu tenho várias outras coisas para fazer. Eu fiz essa live dedicada às pessoas que me perguntaram no direct sobre AF, né, sobre apraxia de fala na infância.
Aqui a Jaque. Tamires, acabei de falar com você para o meu marido. Tamires junto com a Elizabeth, as melhores em AF. Sim, a Tamires também é especialista em apraxia. Na verdade, assim, a Tamires, ela é especialista num monte de coisa, né? Inclusive a parte de aprendizagem motora de fala, ela é incrível, incrível, maravilhosa. Então, assim, é uma pessoa para vocês colarem. Inclusive, Tamires, você não pode entrar rapidinho, não? Não sei se você tá à toa, só pra apresentar você ao pessoal que ainda. Que aí o pessoal já te segue. Deixa eu ver aqui se você pode entrar. Não sei se a Tamires pode entrar, que aí facilita pro pessoal. A gente tá para fazer uma live sobre apraxia. Eu acho que a Tamires não pode agora, ela deve estar em alguma coisa, mas vocês já viram aqui. Gente, aqui sou do DF, hoje não tá no salão. Tá certo. Bom, se cuida, gente. Beijo pra vocês. Até mais e ó, terminando a live, curtam e compartilhem essa live. Se vocês realmente gostaram, foi útil na vida de vocês, curtam aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até mais.